Queria convidar aqui a Sabrina, minha esposa, para quem não conhece, a maravilhosa esposa guerreira. Mandaram, fala que começa a... Amém, bom dia, gente. Falaram para ele falar bem de mim, então ele caprichou, né? Samara deu a ordem aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, meu marido esqueceu um detalhe importante. Temos visitantes nessa manhã? Queria conhecer os nossos visitantes. Ali, bem-vinda. Tem mais alguém aqui? Ó, tem visitantes ali também. Bem-vindos. Muito bem-vindos. A gente ama receber visita. E a gente tem muitas programações, né? Então, o Guto falou aqui, a gente tem aí o QR Code que você pode entrar para a comunidade no WhatsApp, ficar sabendo de tudo. E é muito bom fazer parte dessa família. Então, a gente convida vocês a vir mais vezes, tá? Bom, eu sou a Sabrina, para quem não me conhece, a gente está junto aqui na Nova de Ipanema há alguns anos, tendo esse privilégio de fazer parte dessa família, de ser abençoado aqui e de estar cooperando com essa obra que está crescendo, que está amadurecendo, e é maravilhoso a gente participar desse processo todo. E eu fui não vou dizer convidada, não, eu fui intimada pelo Timóteo, e, enfim, já assim, né, a segunda vez, e ele disse que não vai parar por aí, não, porque tem que sair do meu conforto, né? Então, justamente hoje a gente vai falar sobre conforto, na verdade, sobre desconforto. E o tema da palavra hoje é esse, o desconforto do processo. Então, eu não sei vocês, mas eu já passei por alguns processos aí ao longo da minha vida, né, por algumas etapas que foram bem desconfortáveis, mesmo estando em Deus, mesmo com Deus, né? Mas existe uma grande diferença aí. Quando a gente está em Deus, esse desconforto, a gente passa com mais leveza, né? A gente sente ali a companhia dele do nosso lado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Quem aqui já passou por momentos assim, né, que você está sentindo assim, Deus te dá aquela desamassada, sabe? Quando o carro bate, e aí você está sentindo assim, né, que Deus está fazendo cuidando da lataria, sabe? Dando igual aquele negócio que chama martelinho de ouro, né? Que é quando você vai levar o carro para desamassar. E aí você sente que está nesse processo de martelinho de ouro de Deus, sabe? E esse processo, né, onde Deus cuida dos nossos amassados, das nossas imperfeições, né, ao longo da nossa caminhada com Ele, às vezes, como a Amanda falou aqui, né, nas últimas palavras dela, que foi, ai meu Deus, livres da ofensa, né? Então, essa semana quem viu no Instagram teve até um videozinho, um Reels no Instagram da igreja, sobre essa palavra, muito legal, inclusive, e ela falou muito sobre isso, e acho que essa palavra é meio que uma continuidade, de quem não ouviu, está no podcast da igreja e no YouTube, tá? Procura lá, Livres da Ofensa, porque é uma palavra assim, muito poderosa. E aí, né, cada etapa, né, do nosso amadurecer, né, seja espiritual, seja sentimental, profissional, né, a gente passa por esses momentos em que a gente sente assim, um desconforto, né, que a gente está sendo assim, moldado, vamos dizer assim. Né? A palavra fala sobre, né, o vaso nas mãos do oleiro, fala sobre esse moldar de Deus. E quando a gente se torna uma nova criatura, a gente sente esse processo, né, de amadurecimento, de crescimento mesmo, iniciando essa caminhada. E, às vezes, né, nos cursos, né, ao longo da nossa vida, a gente vai sentir um pouquinho mais desconfortável. Então, é isso que eu queria conversar hoje com vocês. E aí, para começar, na quarta-feira, eu fui, não sei quem já foi aqui no quiroprata. Quiroprata, acho que é esse o nome, né? Quiroprata. Então, eu fui num quiroprata pela primeira vez na quarta-feira. E
eu estava indo para o quiroprata achando o quê? Que eu estava indo para uma massagista, entendeu? Que eu estava, vou relaxar, vai ser maravilhoso. Minha expectativa estava essa, assim. Vai ser muito bom. Eu vi aqueles vídeos, né, no YouTube estalando e tal. Eu falei, vai ser incrível. Beleza, cheguei lá, deitei naquela maca, falei lá das minhas dores e tal. E ela começou o processo, né? E não foi nada relaxante, gente. Essa é a verdade, tá? Foi bem doloroso, inclusive. Eu fiquei 2 dias com dores no pescoço. E ela falou assim, olha, você vai sair daqui, você vai sentir um pouquinho de dor ainda, tá? Porque é o seguinte, e aí tá a chave. O nosso corpo está acostumado a ser de um jeito. E a gente esticou ele, a gente, né, tirou ele do conforto dele. Seu corpo está acostumado, às vezes, né, com aquela a coluna, né, você fica, né, trabalha muito tempo no computador, fica sentado muito tempo, e ali você tem que... E aqui eu dei aquela, né, ela estalou o pescoço, estalou a coluna, estalou não sei o que, lombar. E ela falou, olha, por esse conforto que o seu corpo está acostumado, você vai sair daqui ainda um pouco desconfortável. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não imaginava o tanto que ia ser. Cheguei em casa, o Guto, pô, você foi aonde? Você está toda... Mas eu estava realmente, assim, bem dolorida. E aí, a verdade é que quando a gente começa a colocar, né, tudo no lugar, não é fácil, né? Esse processo de colocar as coisas que não estão no lugar de volta para o lugar dele é um processo desconfortável. E a minha expectativa era uma, né? A realidade foi outra. Mas tudo bem. Quando eu estava deitada ali, assim, esperando chegar no final, já com o rostinho para baixo e tal, e aí Deus falou comigo assim, cara, comigo também é assim. Às vezes dói. Às vezes é preciso, é necessário mexer no que está fora do lugar. Mas, no final, aí vou para a palavra da Amanda, quem não ouviu vai ouvir. No final, tem leitinho, no final tem banhinho, no final você está limpinho, né? A Amanda falou isso aqui, dando um exemplo do bebê quando vai para o banho e esperneia e não quer e não entende que aquele processo ali é necessário. Mas no final vem a recompensa, né? E no final, hoje, por exemplo, né, 4 dias depois, 5 dias depois, eu estou me sentindo bem melhor do que eu estava. E eu senti algumas coisas aqui que, cara, estavam fora do lugar. É óbvio, né? Não é milagre. Você precisa de um processo. Ela falou, volta daqui a 15 dias. E é isso. E você vai caminhando, tendo aquela constância, né? E se mantendo ali firme. E aí eu vou ler com vocês em Atos 12, se você puder abrir aí, Atos 12, do 1 ao 4. Lá tem uma história muito interessante, que é o seguinte, o rei Herodes estava perseguindo a igreja, né, e indo contra quem era ensinado por ela, né? E nessa perseguição ele manda matar Tiago, prender Pedro, mas o que parecia o fim ali para Pedro, na verdade era um caminho de tudo. E aí eu vou ler aqui para vocês. Eu não sei qual é essa versão, porque eu já peguei e anotei direto na minha palavra aqui. Não sei se vai ser a mesma que vocês vão ler ali. Mas vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere. E eu imagino que nesse momento aí os cristãos, né, estavam vendo ali seus líderes sendo tirados deles à força e, né, de forma violenta, e tudo que eles acreditavam naquele momento eles estavam sendo desafiados, né? Imagino que não deve ter sido fácil ali para o pessoal que estava vendo. E aí eu pensei em 3 pontos que na vida com Deus, né, aos nossos olhos, eles são
muito desconfortáveis, mas que no final a gente pode entrar no modo descanso, porque é exatamente isso que Deus ele tem para nós. Ele tem o modo descanso, o modo de, cara, entra aqui, descansa, é desconfortável o processo, mas desfruta desse momento da minha companhia, porque eu estou com você. E o final, a gente já sabe. Tem leitinho, tem banhinho, né? Vou repetir ali a frase da Amanda. E o primeiro ponto que eu peguei aqui é o seguinte, é a dependência. Nesse processo de desconforto, né? E na verdade, na vida, né? É muito difícil esse momento de dependência. Né? Quando você está ali, às vezes, ainda na fase de depender dos pais, né? Para pagar alguma coisa, às vezes você né, não está trabalhando e aí você depende da ajuda de alguém. Esse momento da dependência, né, ele mostra que, na verdade, a gente não é pelas nossas forças. Nada é pelas nossas forças. E aqui a gente está falando da dependência de Deus, né? Esse é o momento que a gente enxerga assim, a nossa impotência mesmo. Cara, pelas minhas forças, zerou, eu não consigo. É com Deus. Né? E esse momento de dependência de Deus é um momento realmente de você desfrutar e conseguir ser sensível, ter olhos assim espirituais bem aguçados para enxergar que mesmo durante o processo e o desconforto, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Sabe? E, às vezes, você fala assim, cara, mas eu não estou conseguindo ver, eu não estou... Dependência. Dependa de Deus. Entenda que, pelas suas forças, às vezes a nossa força chega no momento que esgotou. A gente não consegue mais. E aí, esse é o momento que a gente entra 100% dependente dele. 100%. E vou te dizer uma coisa. Não espere chegar esse momento de esgotar as suas forças para depender 100% dele. O ideal é que a gente, até mesmo quando a gente vê, posso fazer aqui, posso agir, posso... Cara, seja dependente de Deus, porque na dependência vem direção, na dependência vem a visão, e Ele vai te dar a visão espiritual para você entender o que é para, naquele momento, você fazer. Qual é a decisão a ser tomada. Então, dependência de Deus em todos os momentos. Né? Então, Deus ele cuida dos detalhes, Ele cuida da provisão, e Ele cuida com perfeição. Né? Sabe quebra-cabeça? Que, às vezes, está faltando uma peça. Está faltando uma peça. Cara, Deus tem a peça perfeita para encaixar ali. Sempre. Ele não vai te dar uma peça que vai ficar aquela coisa meio... Quando você monta o quebra-cabeça, ainda fica meio bambo ali, sabe? E aí, cara, encaixou, mas não tá, ainda não está 100%. Não, a peça de Deus encaixa 100% no quebra-cabeça. 100%. E Ele prepara tudo sob medida. E quando a gente, né, depende de Deus, né, quando a gente, assim, não depende mais de nós, a gente descansa. Há descanso, porque é aquilo que a palavra fala. A paz que excede todo entendimento, ela vem no descanso em Deus. E se Ele deu uma direção, se Ele deu uma provisão, Ele vem com socorro. Ele vem no momento certo com a peça que encaixa. Você consegue pegar um pouquinho de água? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre batalhas. Então, primeiro ponto, dependência. Segundo ponto, eu vou falar sobre batalhas. Mas batalha é batalha, gente, porque mesmo a gente estando em Deus, a gente tem, né, as nossas batalhas, as guerras, as lutas. E só que tem um detalhe nisso. Quem está à frente dessa batalha quando a gente está em Deus não é a gente. A gente tem alguém ali na nossa frente em todo o tempo ali, né? Que é o general que vai marchando na nossa frente, sempre, em qualquer batalha. E quando a nossa fé é provada, né? Nesse momento que
a gente precisa ter a fé muito firmada, muito estabelecida em Deus, né? Nos momentos como esse, é que a nossa fé, às vezes, estremece, é que vem situações, vem flechas para a gente dar aquela estremecida, para a gente ver se a nossa fé realmente está firmada na rocha, se ela não está abalada, né? E, às vezes, a nossa mente questiona, a nossa mente o tempo todo, né, está ali. Mas e aí? Está firme? Mas e aí? Deus vai fazer alguma coisa? Mas o nosso espírito precisa estar fortalecido e alimentado, né? Eu estava conversando semana passada com uma pessoa e eu falei para ela assim, a palavra é muito clara, né, sobre carne militando o tempo todo contra o espírito contra a carne. A batalha ali é essa. E quando você alimenta mais a sua carne, vai alimentando, né? Alimenta. E não alimenta o seu espírito, o que fica forte? A carne. Agora, se você alimenta o teu espírito, né? Se você vai se alimentando ali, palavra, louvor, comunhão, e oração, enfim, vai alimentando o teu espírito, cara, tua carne vai sendo, enfraquecida. E o seu espírito vai sendo fortalecido. E na hora das batalhas, quem é que vence? Quem é que está ali, segurando? É o espírito, teu espírito sendo fortalecido ali o tempo todo, conectado com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo que está em você conectado com o Espírito de Deus. Então, nesse momento das batalhas, isso conta muito. Você precisa estar ali, fortalecido em Deus. E às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, né? Quantas vezes a gente não enfrentou lutas e batalhas, né? Muita gente sabe aqui que a gente teve uma situação, né, para tentar engravidar, e durante 2 anos a gente não conseguia engravidar. E quantas vezes eu briguei com Deus. Brigava. Deus, mas por quê? Porque eu via as pessoas ao meu redor engravidando. A menina que estava do meu lado no trabalho engravidou e ela não queria engravidar, e eu queria engravidar e não engravidava. Falei, meu Deus, mas por que isso? Ela nem quer e eu quero. E eu sentia que Deus estava em silêncio, mas Ele não estava em silêncio. Deus estava trabalhando. Às vezes a gente acha que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está ali trabalhando. Em todo o tempo Ele está trabalhando. Lá em Atos 12, como a gente leu aqui, diz que Pedro tinha acabado de ser preso, né? E aí diz o quê, assim, né? Que ele estava desesperado nas grades ali, me solta! Não. Cara, Pedro não estava grudado, não estava gritando, não estava suplicando que soltasse ele. Ele simplesmente estava dormindo. Se você for ver na palavra, diz que Pedro estava dormindo. Olha só, ele estava descansando, porque ele sabia que não era ele, não era pelas forças dele, não adiantava ele ficar ali gritando, me solta, e eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Cara, não, ele estava descansando em Deus. E aí, essa é a paz que excede todo entendimento, né? É você descansar em Deus. Ele estava dormindo no meio de uma batalha. Só que a batalha não era contra a carne ou sangue, e ele sabia disso. E é muito legal, né? A gente vê que, assim, aos olhos humanos, parecia que a batalha estava perdida, né? Quem estava ali em volta fala, pô, meu líder foi preso, e agora? Mas Deus estava trabalhando. E não adianta a gente querer olhar as situações com os olhos humanos, né? Quando você olha para a situação com uma ótica terrena, é difícil você não olhar fracasso, né? Você vai sempre olhar. E a gente tem uma tendência, né, às vezes, a ficar olhando para as situações e já logo pensar no que pode dar errado, no que... mas a culpa foi disso, procurar justificativa. Mas eu, hoje, estou convidando você a olhar com outra ótica. Olha com a ótica de Deus, com a ótica do mundo espiritual. Cara, se você começar a olhar com a ótica de Deus, com a ótica do mundo espiritual, você vai ver
que você pode descansar no meio da batalha, da guerra, do fogo cruzado, você está descansando. E aí eu vou falar agora sobre o ponto 3. O ponto 3 é submissão ou sujeição. Eu olhei aqui e as palavras são muito parecidas. Vou ler aqui um negócio que eu escrevi, que é o seguinte. A palavra sujeitar tem um significado de subordinar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, tornar-se dependente ou submisso, assumir uma responsabilidade. No dicionário, a característica significa o seguinte: característica do que não se rebela, do que aceita passivamente a dominação, obediência, submissão e resignação. E como é difícil, né, gente? A gente se sujeitar, a gente se submeter, é muito difícil. É muito difícil, porque assim, a gente o tempo todo aprende, né, desde criança, né, quando criança a gente aprende, tem que obedecer pai e mãe, tem que obedecer a tia do colégio, né? Aí a gente vai ficando, né, jovem e tal, vai aprendendo um pouquinho, vai caminhando um pouquinho, e aí a gente já começa a aprender assim: eu não vou me submeter a isso. E aí eu estou no meu trabalho, vem um chefe que é mais autoritário, eu não vou me submeter, eu não preciso disso. Eu não vou fazer isso. E aí você, às vezes, tem uma situação com algum amigo, eu vou me submeter, eu vou me sujeitar. Não. E aí você tem uma situação no casamento, e hoje, então, principalmente, né, em relação a relacionamento, o que o mundo mais prega é: cara, você é livre, você não precisa se sujeitar, você não precisa se submeter. Você não tem que ser submisso, principalmente para as mulheres, né? O tempo inteiro a gente ouve isso, gente. E isso vai, às vezes, impregnando, né? E as pessoas vão transferindo isso para a vida com Deus. E as pessoas cada vez mais têm dificuldade de se sujeitar a Deus, ao domínio de Deus, a realmente se sujeitar no sentido de: cara, Deus tem o controle da minha vida. Tudo que acontece, tudo que eu preciso, está sob o domínio dele, está sob o controle dele. E eu me sujeito, e eu me entrego. E com Deus é completamente o oposto, né, gente? Quanto mais a gente se sujeita, quanto mais a gente se submete, mais alinhado a gente está com ele. Mais junto, mais pertinho a gente está com ele. Né? O fato da gente não se sujeitar, não se submeter, né? A gente vai se afastando. E a gente vai, porque a gente está, na verdade, declarando: eu quero ter o controle da minha vida. Eu não quero ninguém controlando minha vida. Eu quero ser livre. Mas quando a gente está ali, tendo essa certeza do controle, da submissão e do domínio de Deus, né, sobre a nossa vida, a gente está ali andando lado a lado com ele. A gente está falando assim: Deus, ó, estou contigo e você me carrega. O controle é teu, o domínio é teu. Em Tiago 4:7, diz o seguinte. Então aí, gente, tudo certo? Eu estou sem controle da hora, hein? Vamos lá. Em Tiago 4:7 diz o seguinte: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Quando a gente se sujeita, a gente abre portas. A gente chega perto e a consequência disso, né, da gente estar ali perto, quando a gente está ali se sujeitando a Deus, cara, a palavra já diz: a gente consegue resistir ao diabo. E ele, ó, foge. Ele foge. Ele não fica. Por quê? Porque a gente está ali
junto. Eu lembro que o Timóteo pregou aqui uma palavra há um tempo atrás falando sobre aquela história, né? Que eu não lembro exatamente onde está, o Bené pode me ajudar, que alguém fala assim, Jesus eu conheço e Paulo também. Mas quando alguém vai expulsar um demônio, né? E aí o demônio fala para a pessoa, Jesus eu conheço e Paulo também, mas vocês, quem vocês são? Atos 17, tá? Nossa Bíblia humana aqui. E aí é exatamente isso, porque quando você está ali juntinho, sob o controle de Deus, sob o domínio de Deus, cara, o inferno ele estremece, o diabo ele foge, ele não resiste. Na verdade, você resiste a ele, porque ele foge. E você tem ali autoridade no nome de Jesus, né? E a tua autoridade no nome de Jesus tá porque você se submete a ele. Você está dizendo assim, Senhor, você tem controle na minha vida, eu entrego a minha vida para você, você é o dono da minha vida e eu creio nisso. E assim, você recebe como filho a autoridade que você tem no nome de Jesus, cara, para resistir qualquer tentativa de Satanás, em qualquer batalha, em qualquer guerra. E aí, assim, eu estava lendo, né, que o exercício dessa autoridade está justamente condicionado na sua sujeição à autoridade de Deus. Né? Você se sujeitar à autoridade de Deus, e aí você, como filho, você tem autoridade também, no nome de Jesus. Eu estou acabando, gente. Estou preocupada com o horário, porque, né, de manhã, eu já preguei à noite, mas é diferente. E assim, vamos finalizar falando o seguinte. Tem um momento aqui em Tiago, né? Que eu vou ler uma passagem aqui para vocês que está em Mateus. Tendo Jesus, está em Mateus 8, 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa como Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Gente, o centurião, ele entendia de autoridade, porque ele liderava soldados, né? Ele liderava um exército romano, e aí ele entendia o que era estar sujeito a uma autoridade. E ele entendia, e ele falou aqui, ó, diga vá, e ele vai. Diga vem, e ele vem. E ele queria viver sob essa autoridade ali de Jesus, e ele entendia que Jesus era uma autoridade sobre ele, né? E aí, o quanto que essa questão tem uma ligação ali, né? Tem um paralelo, que é o seguinte: lá em Tiago fala, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de mandar ele resistir ao diabo, de falar sobre resistir ao diabo, ele fala sobre sujeitar a Deus. Então, né, sujeitai-vos a Deus e o diabo ele fugirá de vós. É uma consequência, é quase que, cara, se você está sujeitando a Deus, o diabo não tem vez contigo, cara. É isso, né? E porque para a gente expressar nossa autoridade sobre isso, né, sobre Satanás, a gente precisa estar debaixo da autoridade de Deus.
a autoridade dele sobre a nossa vida. Então, assim, se sujeite. Deixa Deus dominar. Deixa Ele ser a autoridade sobre a sua vida. Né? Então, a gente falou 3 pontos. Né? A dependência. Dependa dEle. O segundo ponto, a gente falou sobre as batalhas. Descanse nas batalhas. E o terceiro ponto é a submissão. Se sujeite à autoridade de Deus. Esteja pronto, porque na hora das batalhas, você vai conseguir descansar. O nosso general vai na nossa frente. O diabo, ele resiste, porque ninguém pode contra esse general. Ninguém pode. E o que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes vai ser um pouquinho desconfortável. Mas que quando Deus começa a colocar tudo no lugar, né? Quando Ele consegue, quando você dá autoridade para Ele mexer em tudo, até naquele departamento ali, sabe, que está difícil de entregar, mas quando você se entrega ali, ó, deita na maca e deixa Deus instalar, mexer, voltar para o lugar com que está fora. Não tem erro, gente. Não tem erro, é vitória na certa. Sabe? Deus tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Entrega o controle para Ele, deixa Ele fazer. No momento da dependência, do silêncio, né? A gente pode descansar e dormir como Pedro e lembrar que a gente está debaixo de uma autoridade e que a gente pode resistir a todas as tentativas de Satanás, porque ele não pode nos tocar. Não pode. Você pode ficar de pé? Quem aqui quer desfrutar desse sono de Pedro? Mesmo no meio de uma prisão, mesmo na cadeia, mesmo aos olhos humanos, a gente pensando, né? Acabou. Não sei como é que vai ser essa história, como é que não vai ter fim. Qual vai ser o final disso? Mesmo em meio às batalhas, Deus cuida de todos os detalhes. Ele vem com provisão, Ele vem com alimento, Ele vem com palavra, Ele te cerca, Ele te direciona. Então, nessa manhã, eu oro para que você tenha sensibilidade, para que os seus olhos, os nossos olhos estejam bem abertos e firmados na nossa autoridade, que é Jesus. E descansando nele, vivendo nele um sono de descanso. Não é aquele sono que incomoda, que a gente acorda toda travada, não. É o sono que você acorda relaxado, sabe? Que você acorda e vê assim: meu Deus está cuidando de tudo. Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei você faz tudo cooperar pro meu bem. Repita isso. Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei você faz tudo cooperar pro meu bem. Tudo que vem de mal, Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. você está pronto para viver tudo que Deus está planejando para a sua vida?
direção, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar tudo, Senhor, todas as áreas da minha vida, Pai, até aquilo que eu ainda estou um pouco apegado, achando que eu tenho controle. Deus, eu quero entregar esse controle para o Senhor, tudo, Senhor. Deus é poderoso para transformar qualquer situação, qualquer mal em bem. Ele é especialista nisso. Deus é poderoso, Ele é o nosso general, Ele vai à nossa frente, Ele guerreia as nossas guerras, Ele guerreia as nossas batalhas. Pai, nós estamos firmes no Senhor, a nossa fé está firmada no Senhor, Pai, no Teu cuidado de Pai. Deus, muito obrigada, porque nós temos autoridade para resistir a toda flecha, a toda tentativa de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, porque tudo coopera, tudo, o Senhor faz tudo para cooperar para o nosso bem. Aleluia. Vou confiar em Ti. Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei Você faz tudo cooperar pro meu bem. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Olha, se prepara, como foi a palavra da Amanda. No final, tem banho, tem leitinho. Vou repetir aqui. Boa semana para você. Deus te abençoe. Um bom domingo. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de frutos. Em nome de Jesus.